E aí, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero lhes chamar agora para um propósito de oração contra os nossos inimigos, para que Deus se vingue daqueles que estão tramando contra as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos, a nossa família, a nossa saúde. Que Deus tome conta dessa situação. Você não vai precisar fazer justiça com as suas mãos. Você não vai precisar debater, xingar, brigar, contender. Você vai fazer esse propósito de oração do Salmo 64, 7 vezes. Eu vou orar e você vai orar junto comigo aqui agora. Diga assim: ó Deus, diga, você vai dizer com fé: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus, do ajuntamento dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada, armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispare sobre eles uma seta e de repente fiquem feridos. Assim serão levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos de coração reto cantarão louvores. Diga assim: que assim seja na minha vida, que assim seja na vida de quem está orando, na vida de quem vai orar, e na vida de todos aqueles que já oraram, e na vida de Milton, que está conduzindo esta oração. Que o Senhor se vingue, que o Senhor se vingue dos nossos inimigos. Diga assim mais uma vez, a segunda vez: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do horror do inimigo. Esconde-nos do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em maus intentos, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispara sobre eles uma seta e de repente fiquem feridos. Assim sejam levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fujam, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos de coração reto cantarão louvores. Diga assim: que assim seja na minha vida, na vida de todos que estão orando, na vida de todos que vão orar, e na vida de todos que já oraram, e na vida de Milton, que está conduzindo esta oração. Que assim seja. Nós vamos agora para a terceira vez. Ouve, ó Deus, a nossa voz na nossa queixa. Preserva a nossa vida do horror do inimigo. Esconde-nos do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em maus intentos, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispara sobre eles uma seta e de repente fiquem feridos. Assim sejam levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fujam. Todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos de coração retos cantarão louvores. Diga assim: que assim seja na minha vida,
que assim seja na vida de quem está orando, que assim seja na vida de todos que vão orar, e que assim seja na vida de todos que já oraram, e também na vida de Milton, que está conduzindo esta oração. Que Deus tome partido ao nosso favor e se vingue de todos aqueles que planejam o mal contra nós, que fazem o mal contra nós. Agora acredito que seja a quarta vez. Diga assim: ouve, ó Deus, a nossa voz na nossa queixa, preserva a nossa vida do horror do inimigo, esconde-nos do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em maus intentos, falam de armalaço secretamente e dizem: quem nos verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispare sobre eles uma seta, e de repente fiquem feridos, e assim sejam levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. E todos aqueles que os virem fujam, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração retos cantarão louvores. Diga: que assim seja na minha vida, que assim seja na vida de todos que estão orando, que assim seja na vida de todos que vão orar, que assim seja na vida de todos que já oraram, e também na vida de Milton, que está conduzindo esta oração. Que assim seja, nosso Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor tome partida ao nosso favor e se vingue daqueles que tentam causar mal, que causam mal nas nossas vidas. Agora a quinta vez. Diga assim: ouve, ó Deus, a nossa voz na nossa queixa, preserva a nossa vida do horror do inimigo, esconde-nos do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em maus intentos, falam de armalaço secretamente e dizem: quem os verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispara sobre eles uma seta, e de repente fiquem feridos, assim sejam levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fujam, todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração retos cantarão louvores. Que assim seja. Diga assim: que assim seja na minha vida, que assim seja na vida de todos que estão orando, que assim seja na vida de todos que vão orar, que assim seja na vida de todos que já oraram, e que assim seja na vida de Milton, que está conduzindo esta oração. Vamos para a sexta vez. Nosso Deus, toma partida em nosso favor e se vinga de todos aqueles que provocam o mal na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, ouve, ó Deus, a nossa voz na nossa queixa, preserva a nossa vida do horror do inimigo, esconde-nos do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada, armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro, disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em maus intentos, falam de armalaço secretamente e dizem: quem os verá? Planejam iniquidades, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispara sobre eles uma seta, e de repente fiquem feridos. Assim sejam levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fujam, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Que assim seja na minha vida. Diga isso. Que assim seja na vida de todos que estão orando, que assim seja na vida de todos que vão orar, e que assim seja na vida de todos que já oraram, e na vida de Milton, que está conduzindo esta oração. Nosso Deus, toma partido ao nosso favor, nos favorece, que a tua mão alcance aqueles que procuram fazer o nosso mal, causar mal às nossas vidas, provocam mal nas nossas vidas. Em nome de Jesus, toma partido em nosso favor.
Agora a 7ª vez acredito. Diga assim: ouve, ó Deus, a nossa voz na nossa queixa. Preserva a nossa vida do horror do inimigo. Esconde-nos do secreto conselho dos maus e do ajuntamento dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para em lugares ocultos atirarem sobre o íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em maus intentos, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Planejam iniquidade, ocultam planos bem traçados, pois o íntimo e o coração do homem são inescrutáveis. Mas Deus dispara sobre eles uma seta, e de repente sejam feridos. Assim serão levados a tropeçar por causa das suas próprias línguas. Todos aqueles que os virem fujam, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração retos cantarão louvores. Que assim seja, diga assim, que assim seja na minha vida, na vida de todos que estão orando, na vida de todos que vão orar e na vida de todos que já oraram e na vida de Milton que conduziu essa oração. Você vai fazer esse propósito repetindo essas palavras. Desde que eu não editei, eu fiz as 7 vezes aqui, pedindo a Deus que intervenha, porque existem planos, existem projetos que foram ocultados para nos prejudicar, mas Deus, ele dissipa todo o mal. Deus, ele frustra os planos do maligno. Homens maus, pessoas, homens e mulheres más, usadas por o diabo para nos prejudicarem. Mas esses projetos que fizeram no oculto para nos prejudicar não vão prevalecer, porque Deus foi invocado, Deus foi chamado. E em todo lugar que alguém fizer esta oração, todos os planos do mal contra a sua vida, contra as nossas vidas, serão frustrados por Deus. Então faça com fé, faça até o final, não faça uma vez só não, faça as 7 vezes, o número da plenitude, da perfeição, o número do descanso. Deus descansou no 7º dia, e nós fazendo as 7 vezes, alcançaremos também aquilo que nos propusemos a buscar. Que Deus abençoe vocês, tudo de bom.